iniciando o capítulo 7. Agora sim, feitas as devidas divulgações e informações, eu queria convidar os nossos irmãos agora a abrirem suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 112. Eu vou colocar na tela já aqui, já está na tela, o nosso sermão. O título do sermão que nos foi proposto é esse aqui, ó. Deus não abandona os justos. Vamos falar juntos? Deus não abandona os justos. Estamos no mês da ação social e a ênfase e o tema da ação social é filhos de Deus, não é isso, queridos? Falei certinho? Filhos de Deus, somos filhos de Deus. E vamos estar ao longo do mês, já estamos, estudando com os demais pastores e pregadores, essa questão ligada a ser filho de Deus. E hoje, o filho de Deus hoje vai ser tratado como justo, Ele é o justo. E Deus não abandona os seus filhos, Deus não abandona os justos. Então eu queria que o irmão acompanhasse a leitura da palavra de Deus, que está na sua tela. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus ensinamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra aberta, exposta diante de nós, Senhor, clamamos pelo Teu Santo Espírito, que possa iluminar, Senhor, os nossos corações, para que possamos ser aperfeiçoados, moldados, corrigidos, redarguidos, capacitados para viver uma vida de justiça, para que possamos agir e nos comportar conforme esta palavra aqui diz, como é que o justo se comporta, como é a vida do justo, que sejamos então, Senhor, aperfeiçoados, para que possamos expressar aqui neste mundo, na terra, esta vida de justos, de justificados que somos em Cristo. Senhor Deus, eu te peço que cada irmão aqui possa receber da Tua palavra, da Tua porção, e saia daqui edificado para cumprir a vocação de proclamar o Teu nome às nações. Afasta de nós toda distração, silencia, Senhor, todas as vozes que queiram competir com a Tua voz, que a sua voz, somente a Tua voz, seja ouvida nesse lugar, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Meus irmãos, é importante a gente contextualizar acerca do livro de Salmos, porque o livro de Salmos, ele é uma compilação de várias poesias, vários cânticos, várias orações, e essas orações, elas são de várias épocas diferentes, com vários autores diferentes. Nós temos, por exemplo, o Salmo 90, e o Salmo 90 é um salmo de Moisés. Então, o livro foi compilado, os salmos todos foram compilados pelo rei Davi, e até além do rei Davi também, porque tem salmos do período babilônico, dos filhos de Corá, mas o rei Davi fez um grande trabalho, e após o trabalho dele, os demais que o sucederam também fizeram um trabalho de compilação. Então nós temos um compêndio de orações e de cânticos que são usados na liturgia do culto público e também na vida cotidiana de cada servo de Deus, e num período de 1500 anos, uma distância de 1500 anos entre o salmo mais antigo e o salmo mais recente.
Então é um livro muito rico, é o livro mais lido da Bíblia, é o livro mais usado nas liturgias, e é o livro que nos tem orientações claras acerca de como cultuar ao Senhor, e o que dizer e o que fazer, com ordenanças claras referente ao louvor, né? E é muito interessante porque a gente vive numa época, a época dos sentidos, dos sentimentos, e eu não estou sentindo vontade de louvar o Senhor. Aí o Salmo vai lá e fala: louve ao Senhor, porque Deus é bom, e você tem que obedecer. Você não está sentindo vontade, mas o Salmo manda não só ler, mas proclamar o nome do Senhor, e louvar e adorar o nome do Senhor, e vai totalmente na contramão do que a sociedade hoje atual, ela propõe para a gente. É uma proposta totalmente diferente, e que sempre foi a proposta do Senhor, é a obediência. A obediência, ela vem primeiro, e o sentimento, ele é moldado, porque o coração do homem é o quê? Enganoso. Então o Salmo nos dá ordens para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor, e nós devemos fazê-lo. E quando menos percebemos, o nosso sentimento já está alinhado com a ordenança de adorar e buscar ao Senhor. E nós que não queríamos buscar, nós que não queríamos adorar, agora estamos com vontade, com ardor, com desejo de adorar e louvar ao Senhor. E é por isso que estes salmos, esse livro, ele é muito importante, porque ele nos ajuda. No Salmo 43, por exemplo, você tem um trabalho muito importante ali do salmista, quando ele fala para a própria alma, fala consigo mesmo: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ele fala consigo mesmo, porque ele sabe que ele se auto-engana, ele é o maior inimigo dele mesmo. E aí ele diz assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Essa é a riqueza, um dos exemplos de riqueza dos salmos. E aqui nós estamos diante do Salmo 112, um salmo que é um cântico de sabedoria, e ele tem uma descrição clara e muito bonita acerca da vida do justo, daquele que serve a Deus. E é importante frisar que este salmo, e existem alguns salmos que são assim, são anônimos, nós não temos um autor identificado. Mas, naturalmente, o fato de não ter um autor não perde a credibilidade, e é por isso, obviamente, que ele está dentro do compêndio do livro de Salmos. E é interessante porque esse salmo, ele também é mais um salmo, como outros salmos que são chamados de salmos alfabéticos ou acrósticos, ou seja, os versos dos salmos vão seguindo uma sequência do alfabeto original hebraico, e por isso tem uma riqueza poética, uma riqueza estética, mas a maior riqueza que há aqui é a riqueza da verdade, que temos que agora nos aprofundar e mergulhar nela. Mas vale também destacar que a estética da escrita, a estética do estilo, a estética, a beleza, aponta para a beleza do nosso Senhor, para a glória do nosso Senhor. É um trabalho feito com carinho, com esmero de alguém que nós não conhecemos, mas que foi inspirada pelo Espírito Santo. Eu queria então apontar para os irmãos o que esse salmo diz. Esse salmo diz justamente o que nós resumimos nesta frase que está na tela, na introdução aí, ó: Deus não abandona os justos. E nós vamos então apontar alguns destaques aí, que os irmãos estão vendo na sua tela, 4 pontos específicos que eu pude aqui, juntamente com os meus estudos, a gente pôde identificar e subdividir esse salmo, para a gente tentar entender e absorver alguma aplicação, obviamente, para a nossa vida. Primeiro ponto que eu queria destacar, dentro de uma subdivisão que a gente pode fazer nesse salmo, é a felicidade no temor a Deus. Os 3 primeiros versículos destacam isso: felicidade no temor a Deus. E já no primeiro versículo, e eu esqueci de falar, mas falo agora até porque está no texto, a primeira palavra do versículo é aleluia. E o livro de Salmos traz para nós também isso, a palavra aleluia. A palavra aleluia, ela é apresentada para nós no contexto dos Salmos. E aleluia significa o Senhor seja louvado, Yahvé seja louvado. E o salmista então inicia com essa expressão de adoração, essa declaração de louvor. Deus seja louvado, o Eterno seja louvado. E por quê que ele inicia dessa forma? Porque ele vai afirmar, logo na sequência, o segredo da felicidade. Ele vai afirmar, logo na sequência, que aquele que serve a Deus, aquele que teme a Deus, aquele que é de Deus, ele é feliz. E aí ele então diz assim:
nas traduções mais antigas, bem-aventurado. Nas traduções mais atuais, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Aqui nós podemos ver claramente, queridos, que aquele que serve a Deus, ele é feliz. Se você pudesse dizer qual é o segredo da vida, qual é o segredo da felicidade? Existem pessoas ao longo da sociedade aí fora, procurando sentido para a vida, o segredo da vida, os porquês das coisas e motivações diversas para serem felizes. E o segredo da felicidade é simples, é o que está escrito aqui: como é feliz o homem que teme o Senhor. E é interessante porque ele, obviamente, a gente sabe que logo depois do livro de Salmos tem o livro de Provérbios. E se tem uma coisa muito clara no livro de Provérbios, é o princípio da sabedoria. E o princípio da sabedoria lá no livro de Provérbios é que o texto diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem não teme ao Senhor é considerado louco, é considerado, de certa forma, não bate muito bem da cabeça. É exatamente isso que está lá. E é interessante porque a palavra de Deus, de maneira geral, ela não se contradiz. O segredo da felicidade é sim temer ao Senhor. Esse salmo aqui, que é o 112, nos faz lembrar do primeiro, do salmo primeiro, que também vai falar logo no seu primeiro versículo sobre o temor do Senhor e o prazer que há na lei do Senhor. A mesma coisa está sendo dita aqui. Então veja, então é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Vale aqui a gente prestar atenção numa questão. Quando a gente fala de mandamento, ordenança, obediência, eu já falei alguma coisa já aqui sobre isso. E às vezes a gente fala, por exemplo, falo para os meus filhos: obedeça. E a primeira sensação de um filho que não está querendo obedecer é: eu vou ter que obedecer, dá uma má vontade, dá aquele negócio. Porque a natureza humana, ela, por mais que o ser humano tenha sido criado para se relacionar com Deus, e nesse sentido para ser santo e obediente diante de Deus, por causa do pecado, a sua natureza foi corrompida. A imagem de Deus que foi impressa no ser humano, ela não foi extinguida, mas ela foi corrompida ao ponto de que a natureza do homem e as vontades, as volições do ser humano, elas foram de fato prejudicadas ao ponto da própria Escritura dizer no Velho Testamento, em grandes profetas do Senhor, dizer que ninguém busca Deus. E o próprio então apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, também vai dizer: todos se extraviaram, não há um que busque a Deus, não há um que pratique o bem. Então a natureza humana corrompida, a nossa realidade depois da queda lá em Adão, era uma realidade em que o nosso corpo, a nossa mente, ela não quer Deus, não quer obedecer a Deus. E quando você lê esse texto, você vai ver, se deparar com uma expressão que parece uma oposição à própria natureza pecaminosa do ser humano. Como é feliz, porque o ser humano, quando é corrompido pelo seu pecado, dominado pelo pecado, ele não é feliz. O homem que teme ao Senhor, o ser humano dominado pelo seu pecado, ele não teme ao Senhor. E ele tem grande prazer, diz aqui o texto, grande prazer em seus mandamentos. A nossa natureza não tem prazer em obedecer, a nossa natureza carnal. Mas aqui fica claro, já aqui, que há uma mudança de natureza. Esse homem, ele tem uma natureza governada pelo Senhor ao ponto de ser feliz, de temer ao Senhor e de ter então prazer em obedecer ao Senhor nos seus mandamentos. É isso que é o segredo da felicidade. Alguém pode perguntar: como eu faço para mudar as minhas intenções, as minhas vontades e passar a ter prazer? Como eu faço? Conforme a própria palavra diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é interessante porque podemos fazer uma correlação com aqueles que foram justificados por Cristo. E lá em Romanos, capítulo 8, verso 1, vai dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E ali no capítulo 5, 6, 7, Paulo vai discorrer sobre justificação. E quem é justificado em Cristo, ele é chamado para viver uma vida de temor. Quem é justificado em Cristo, quem tem um encontro com Cristo, porque sim, o Salmo foi escrito antes de Cristo, mas por causa de Cristo, para Cristo. E hoje estudamos e aprendemos sobre esse Salmo à luz daquilo que Cristo expressou, viveu
e também realizou na sua obra salvadora na cruz. Então nós somos justos no sentido de que somos justificados em Cristo, e quando somos justificados em Cristo é porque temos sim em nós uma nova natureza, a nova criação que nos foi aplicada pelos méritos do Senhor Jesus e também pela ação do Espírito Santo, já que somos templo do Espírito Santo. Então veja, ser uma pessoa feliz hoje, ser uma pessoa que teme ao Senhor, ter prazer na lei do Senhor, significa uma pessoa que teve a sua natureza transformada no processo, no contexto e através da obra de justificação de Jesus Cristo. Aleluia. E aqui a gente pode perceber que o justo, então, ele não é abandonado, porque no sentido de que ele só pode ser justo se ele for tornado justo, transformado em justo. E se ele já é tornado e transformado em justo, ele foi alcançado, então ele não pode ser abandonado. E o verso 2 continua então demonstrando essa alegria e essa felicidade no temor a Deus, porque ele vai dizer da descendência. Os descendentes, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. E é uma promessa de bênção. É claro que o Velho Testamento está falando de gerações. As gerações, ou seja, de filhos que nascem e outros filhos que nascem, filhos dos filhos e assim por diante. Mas quando falamos num contexto mais amplificado, quando pensamos em que aquilo que o Velho Testamento revela de forma ainda parcial, mas ainda que progressivo, aumentando a cada revelação, aumentando a cada livro do Velho Testamento, a coisa foi aumentando, a revelação foi aumentando, ainda que seja algo progressivo, precisava da revelação plena em Cristo. E a partir do momento que estamos lendo este texto, já vivendo a realidade de Cristo em nós, nós podemos entender que essa descendência não é apenas a descendência biológica, mas é uma descendência espiritual. E aqui há uma promessa: a nossa descendência, a descendência daqueles que servem a Deus, a descendência dos justos que foram justificados, essa descendência será poderosa na terra. E eu lembro mais uma vez de Paulo falando aos Romanos, logo no seu primeiro capítulo, no verso 16, quando ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Então veja, ser uma geração poderosa, uma descendência poderosa, alguém que experimenta do poder de Deus, é alguém que experimenta do Evangelho. E esta promessa do Salmo está totalmente alinhada com o que é proposto no Novo Testamento. Serão uma geração abençoada de homens íntegros, de pessoas que têm caráter, um caráter transformado, um caráter moldado pelo nosso Senhor Jesus. Promessa de bênção. Talvez você, e eu gosto muito de falar para os jovens sobre a questão do casamento, é necessário, obviamente, falar sobre formar família, como escolher a pessoa certa, e qual é o sentido do casamento, e a gente faz igual Jesus, volta para Gênesis, para falar de casamento. Jesus também, quando foi perguntado sobre casamento e divórcio, ele falou como era no princípio. Ele vai para Gênesis. E quando a gente faz esse trabalho, esse retorno à origem, à Gênesis, a gente percebe que ali há uma orientação clara. Logo no capítulo 1, verso 28, vai dizer que Deus abençoa o casal ali, recém-criado ali, né? O homem e a mulher criados por Deus, abençoa o casal e diz assim: sejam férteis, multipliquem-se, e aí sim, desta forma, cumpram o propósito. Que propósito? De dominar, de governar sobre a criação, representando aquele que é o verdadeiro governante, que é o Senhor, o Criador. E aí então, quando a gente observa essa orientação, a primeira compreensão é óbvia, é ter filhos, né? A orientação é clara, ter filhos. A gente até brinca, né? Quando a família tem mais de 2 aí, já, o irmão está colocando em prática o que Deus falou mesmo, crescer e multiplicar. Mas, se você for mais atento aos detalhes, quando Deus fala isso para o primeiro casal, é num ambiente sem pecado, ou seja, eles estavam em plena comunhão com o Senhor, eles não tinham ainda passado pelo momento da queda e do afastamento. Então, vamos entender de novo, é ter filhos, mas filhos sem pecado, filhos santos, filhos que servem a Deus. Aí quando você fala assim, mas como eu posso fazer isso? Eu já estou vivendo no tempo depois da queda.
Aí que a gente tem que lembrar de quem? Jesus, que foi o Adão que deu certo, o Adão que consertou o problema. Então, em Cristo, nós podemos viver aquela orientação. E por que eu estou dizendo isso? E o que tem a ver com o que nós estamos lendo? Para dizer para os irmãos que mais importante, não que não seja importante, mas mais importante do que gerar filhos biológicos e povoar a terra, que é orientação do nosso Deus, mas mais importante do que isso, é povoar a terra de gente santa, povoar a terra de gente salva, povoar a terra de gente que nasce de novo por causa do Evangelho. Então isso já é uma palavra de consolo para quem, obviamente, já vivendo no período depois do pecado, depois da queda, sabe que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. A morte está no universo. O universo não funciona como deveria funcionar. A morte está no nosso corpo, nós estamos morrendo a cada dia, envelhecendo. Então é um consolo para a gente, pessoas que casam e têm o sonho de ter um filho. O seu primeiro sonho não é ter um filho biológico, seu primeiro sonho tem que ser ter um filho espiritual, um filho que recebeu o Evangelho e se tornou nova criatura. Talvez Deus não vai permitir um milagre de ter um filho biológico, mas Deus está te dando milagres todo dia, te dando filhos espirituais. Esse é o maior objetivo. Porque é assim que nós vamos governar e revelar o Senhor, o nosso Criador, aqui nesse mundo. Não é somente povoando. Existem outros povos que não servem a Deus, que estão povoando. Por exemplo, a Europa, lá os islâmicos, lá que professam essa religião e tem várias etnias ligadas a essa religião, eles estão povoando a Europa. Povoar por povoar não é o caso. Precisamos gerar filhos espirituais. Então a promessa aqui do verso 2: seus descendentes serão poderosos na terra, porque terão nas suas mãos o poder do Evangelho, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Amém? Aleluia. O terceiro versículo, para concluirmos esse tópico, ele vai dizer que grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Obviamente que talvez nem todos aqui serão ricos. Existem alguns que são e outros que não. Mas a maior riqueza está em ser temente a Deus e servo de Deus. Mas independente do nível de riqueza que eu e você, material, possamos ter, nós temos uma riqueza espiritual que Paulo vai dizer lá em Efésios. Ele vai glorificar o nome do Senhor, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em Efésios 1. E ele vai dizer que esse Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou de todo tipo de bênçãos espirituais. Então aqui a promessa de riqueza material, ela transborda, transcende a realidade material, e ela se aplica de forma espiritual. Ao ponto de que talvez você não tenha muitos recursos materiais, mas ainda assim, de uma forma ou de outra, você é rico, porque você tem as bênçãos espirituais. E se você for muito rico materialmente falando, é para cumprir um propósito. Ação social, está aí um exemplo, a nossa responsabilidade de ajudar aquele que necessita. Quem tem fome precisa de comida, quem tem sede precisa de água. Mas ainda assim, sem negligenciar a maior riqueza espiritual, que é o pão da vida, Jesus Cristo, a água da vida, o nosso Senhor Jesus. Agora eu queria apontar para o segundo ponto, os versos 4 e 5, que vai demonstrar que o justo, que é feliz, que é abundante, que a sua descendência é próspera e se multiplica e cresce no poder de Deus, esse justo, ele também tem uma característica, a característica de ser, ou de experimentar e ser luz nas trevas. Veja bem, verso 4 diz assim: a luz raia nas trevas para o íntegro. Ele acabou de falar no verso 3 e também no verso 2 sobre homens íntegros. E aí no verso 4 ele fala isso: a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Meu querido, a vida do justo
é uma vida de luz e não de trevas. Jesus se afirmou: eu sou a luz. Ele foi afirmado como luz, luz dos homens, segundo o próprio João no capítulo 1. E ele também disse que nós, que somos os seus seguidores, os seus discípulos, que experimentamos da sua grande obra, esse próprio Jesus, que é a luz, ele vai dizer que nós também somos luz. Então veja, como que é a vida do justo? É uma vida de luz e não de trevas. É uma vida de luz, uma luz que raia no meio das trevas. Então eventualmente o justo, ou o justificado em Cristo, o servo de Deus, ele vai passar por lutas, ele vai passar por dificuldades, momentos de trevas. Outros textos da Bíblia nos lembram disso, como por exemplo, o texto que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Existem momentos de choro, existem momentos de noite, existem momentos de trevas, existem dias difíceis, tanto para os justos como para injustos. A diferença é que para o justo, a luz raia nas trevas. A palavra de Deus vai dizer que Jesus era a luz dos homens, lá em João, e as trevas não o puderam derrotá-lo. A palavra de Deus vai dizer que o sol da justiça vai raiar, e Jesus é o sol da justiça. Então, há inúmeras palavras que deixam claro que para aquele que serve a Deus e é justo diante de Deus, não porque faz tudo certo, mas porque alguém fez tudo certo por ele, para que ele pudesse continuar. Essa pessoa então, que é o justo diante de Deus, que serve a Deus, essa pessoa, ela não vive em trevas. E se houver momentos de trevas, são momentos temporários, provisórios. Agradeço aí, irmãos, muito obrigado. Momentos provisórios e temporários, com um claro propósito, uma clara intenção pedagógica e didática, e de forma disciplinar do nosso Deus, para nos formar e forjar. Mas a luz brilha nas trevas, na vida do justo. Por isso o justo pode glorificar a Deus e dizer: sim, Deus não abandona, Deus não me abandona, Deus não abandona os justos. Jesus é a luz do mundo, e os justificados em Cristo refletem essa luz nas trevas para este mundo. Amém? O segundo versículo, que ainda confirma e concorda com esta afirmação de luz em meio a trevas, vai dizer de novo sobre felicidade. A luz traz paz, a luz traz libertação, a luz traz cura, a luz traz restauração, e a luz também traz felicidade. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Então o homem que vive na luz, o servo de Deus, o homem e a mulher que andam permeados da luz do Senhor Jesus, que é luz, o próprio Deus, que é fonte de toda luz, o próprio Deus, que habita em luz inacessível, que se torna acessível por causa do Deus Emanuel, Jesus Cristo, que é a luz. Esta pessoa, ela tem uma vida diferenciada nos seus negócios, nas suas tratativas perante a sociedade, perante os seus semelhantes. Ela conduz essa vida de forma clara, de forma evidente, debaixo da luz. Não trabalha com negócios escusos, não trabalha com mentiras, não trabalha com um jeitinho brasileiro e coisa do tipo, com desonestidade. E esse homem, essa mulher, esse servo de Deus, que então vive na luz, ele tem capacidade de emprestar. E se ele de fato empresta com generosidade, e o termo aqui é justamente porque o emprestar com generosidade não é como que se fazem por aí, empresta, cobra juro e tudo mais. A ideia aqui é dar, generosidade é dar. Então ele empresta no sentido porque era dele, passou para outro, mas ele dá. Aquele que dá com alegria, aquele que dá e ajuda quem precisa e dá. É melhor dar do que receber. A própria Escritura diz: para que tu empresta? Dá, é melhor. Dá. E aquele que então entrega e apoia e ajuda, seja dentro da igreja, seja aquele que em algum contexto encontra com você e tem alguma necessidade, aquele que dá e que apesar de dar, conduz os seus negócios, o seu trabalho com honestidade, ele é o quê? Feliz. Talvez você esteja preocupado porque você tem medo de como será o sustento da sua casa, da sua vida. Não tente se apegar
aos seus recursos, aos seus negócios. Não tente dar jeitinho. Não tente. Mas o que você vai conseguir é infelicidade. Felicidade é entender que nós não dependemos destas coisas, e por isso Deus nos usa para gerenciar estas coisas como bons mordomos, e deixá-las à disposição daqueles que o próprio Deus estabeleceu, que nós deveríamos então apontar como alvo da nossa contribuição, do nosso apoio, seja então na casa do Senhor, com dízimos, ofertas, e seja também com ação social, assim atendendo os pobres, como diz o texto sagrado, aqueles que realmente necessitam, sem negligenciar a real necessidade, que é a maior riqueza, que não é bem material, é Jesus. A gente como cristão, a gente é chamado a praticar então ação social, justiça social, quando a gente ajuda pobre e necessitado, mas lembrando de compartilhar o evangelho. Até neste aspecto fica claro que Deus não deixa o justo mendigar o pão, diz a Escritura. O justo não é abandonado. Confie, se você está passando por um momento material, de incertezas, de escassez até, eu queria lembrar para você do Salmo 23, apenas o primeiro versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A verdadeira tradução, a tradução mais próxima desse nada me faltará, que nós já temos decorado, é de nada terei falta. É a ideia de que eu posso ter pouco, ou eu posso até não ter nada. Não tenho fome, não tenho sede, não tenho necessidade, porque o Senhor me satisfaz. Ah, pastor, é muito fácil você falar que a gente agora vai viver de luz. Meu irmão, a gente não vai viver de luz, igual falam por aí, esoterismo. A gente vai viver da luz que é Jesus, o pão da vida que nos sacia. Aquele que passou 40 dias num deserto de jejum, não comeu e não bebeu. É aquele que tem uma água que ele ofereceu para a samaritana, uma água em que não se esgota, uma água que ela toda hora queria ir ali naquele poço de Jacó, encher todo dia, toda hora voltava lá para encher, porque acabava. Jesus tem uma água que não acaba, a água da vida. Quando temos Jesus em nossa vida, somos ricos, não precisamos de mais nada. A gente corre atrás de tanta coisa, e eu falo por mim, eu tenho uma mania de correr atrás de tanta coisa. Aí Deus fala assim, para, dá aquele susto na gente. E esse ano, novembro passado, Deus me deu um susto, eu e Deus, de noite, na cama, lá dormindo, para, que eu estava obstinado, querendo correr atrás de tanta coisa. Aí Deus dá esses sustos na gente, para, você não precisa de nada disso, você só precisa de mim. Como pastor eu posso olhar para a minha despensa e está faltando? Não vai faltar, irmão. E se faltar, tu não vai ter fome, acredita. Estou falando. E outra coisa, nós temos uma comunidade chamada dos domésticos da fé, que se ajudam e que se apoiam. Ah, eu tenho vergonha. Meu irmão, Jesus não teve vergonha de ser pobre. Você não precisa ter vergonha. Pobre não é vergonha. Pobreza, necessidade não é vergonha. Vergonha é pecar e não se arrepender. Obstinação, isso é vergonha. Mas tem conserto até para esse, que nesse momento está sem vergonha, né? Entendeu? Tem. Mas vamos lá. Terceiro ponto. Estabilidade e segurança, versos 6 e 8. Aqui, nós veremos uma característica da vida do justo, que é de estabilidade. Você fala assim, poxa, eu estou correndo atrás de tanta coisa, de recurso, da vida, de bens materiais, é complicado, a gente tem que prover recursos para a nossa casa, para a nossa família, e aqui tem o segredo da estabilidade e segurança. Meu irmão, você quer estabilidade e segurança? Não é concurso público, e eu posso falar isso, que eu já fiz inúmeros concursos, já fui contratado, já saí, já entrei, já voltei. A segurança é o que está aqui no Salmo, vamos ver? Verso 6, o justo jamais será abalado. Quer mais segurança do que essa? Quer mais estabilidade do que essa? Talvez você, adolescente, jovem, esteja preocupado, e tem que estar em algum nível preocupado, porque tem que levar a vida a sério, tem que crescer e amadurecer. Mas talvez você esteja preocupado além da conta, achando que quando você fizer o vestibular vai passar, e aí tudo vai se resolver. Meu amigo, quando eu passei no vestibular e descobri que quando eu saísse daquela faculdade eu ia estar desempregado, aí eu já tomei um susto. Falei, calma aí, não é bem assim. Venderam uma história para mim que não é verdade. E eu não ia ter que correr atrás de emprego, eu ia ter que correr atrás de tanta coisa, e eu só poderia fazer isso confiando no Senhor. Se você olhar para fora,
na sociedade aí fora, e você fala assim, eu tenho que correr atrás de tanta coisa, você desiste, gente. Eu não sei como é que aquelas pessoas que estão lá fora, que são alvo das nossas orações, da nossa pregação do Evangelho, como elas conseguem viver, correndo atrás de tanta coisa, e sabe que não tem segurança em nada disso, elas sabem. E a gente às vezes fica imitando elas, tendo que fazer a mesma coisa. Se Deus quiser que você seja um grande médico, passe em primeiro lugar no vestibular, Ele vai confirmar isso na tua vida. Não negligencie a sua fé. Não abra mão de estar na casa do Senhor. Volta para o primeiro versículo. O primeiro versículo diz, aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Quer ser um grande médico para a glória de Deus? Quer ser um grande advogado profissional para a glória de Deus? Tema ao Senhor. Não tema as universidades, os grandes cursos e pré-vestibulares que você tem que fazer. Não se curve a estes deuses, falsos deuses. Mas cuidado com a desculpa de, então não é para estudar. É para estudar. É para estudar, não estou falando isso, não estou falando isso, mas qual é a tua diferença do teu coleguinha lá fora? Sabe qual é a tua diferença? É que ele vai ter até mais tempo para estudar, porque ele não tem tempo, ele só tem tempo para isso, o Deus dele é esse. Você vai ter que abrir mão de estudar para estar aqui, aos pés do Senhor, na casa dele, ouvindo a palavra dele. Mas sabe o que Jesus ensinou? Não andem ansiosos com o que comer e com o que vestir. Comer e vestir, que é coisa mais importante do que isso? Sim, tem o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus chama comer e vestir de demais coisas. Você é capaz de chamar de demais coisas o seu projeto de comer e vestir, tendo uma carreira, tendo uma profissão? Demais coisas. Porque o reino de Deus é prioridade. Esse é o segredo. Enquanto está todo mundo correndo atrás desta segurança, a segurança e a estabilidade de quem é justo, de quem serve a Deus, é estar aos pés do Senhor, temer ao Senhor, é ter prazer no Senhor, temer ao Senhor, não apenas ter medo porque Ele é maior do que nós e pode mesmo com a gente, mas é temer no sentido de respeito, de reverência ao Senhor, servi-lo. O justo, verso 6, jamais será abalado. Talvez você esteja passando por luta, por dificuldade. Talvez te deram um diagnóstico que te desestruturou. Quero dizer para você, pela palavra, eu não tenho nada para dizer. É o Senhor que fala. O justo jamais será abalado. E mais, para sempre se lembrarão dele. Não é isso? Quem lembra de Paulo, quem lembra de Pedro, quem lembra dos grandes homens de Deus, são lembrados. Para a vaidade humana? Não, para a glória do Senhor. Eram homens comuns, eram homens pecadores, falhos, que confiaram não na carreira, no seu braço, na sua força, mas confiaram no Senhor. E a maioria deles recebeu um grande pagamento aqui na terra, a oportunidade de testemunhar da sua fé, morrendo por Jesus. Eu queria dizer uma coisa para você, Deus tem um grande plano na sua vida. Provavelmente não é morrer, a maioria aqui não vai morrer por Jesus, não vai precisar, mas temos que estar dispostos, preparados para morrer. Não fique correndo atrás destas chamadas por Jesus, demais coisas. Você foi chamado para morrer por Jesus. Em Cristo a nossa estabilidade é firme, pois estamos seguros na sua obra redentora. Há segurança na obra salvadora de Jesus. Amém? Não se preocupe, Deus não nos abandona, porque a memória eterna dos justos, essa é uma prova de que Deus não nos esquece. Na Bíblia, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, vai dizer que há um memorial para registro, vamos dizer assim, das obras daqueles que foram chamados como vencedores, aqueles que permaneceram fiéis até a morte, fiéis até o final. Você foi chamado para isso, para ser fiel até a morte. Verso 7, ainda dentro desta visão, deste subtema, diz assim: não temerá mais notícias. Ele não é abalado e ele não teme mais notícias. Eu só lembro, quando eu leio isso aqui, eu lembro da canção
que muitos talvez não conheçam e tal, mas uma canção muito bem escrita, que faz alusão a Romanos 8, e faz essa menção aqui específica, que é desse salmo, que vai dizer então que quem está firmado no amor de Cristo, o amor do qual nós não podemos ser separados, o amor de Deus em Cristo, quem está firmado nesse amor que não será separado por nada nesse mundo e além desse mundo, essa pessoa não temerá más notícias. As más notícias vêm. Lembre da vida de Jó, más notícias. Calamidades chegaram para a vida de Jó. O justo passa por calamidade, não se esqueça disso. Mas ele não teme as más notícias, porque a segurança e a estabilidade dele, o seu coração está firmado em Cristo Jesus. Ele está confiante no Senhor. A confiança do justo em Deus o mantém calmo e firme, mesmo em tempos de crise. O que será de mim? Será que eu estou seguro em Deus? Será que eu estou seguro em Cristo? Será que eu tenho segurança da salvação? Aleluia. E aí, o último versículo desse trecho é o verso 8, que vai nos mostrar que o coração desse justo está seguro e ele não teme nada, porque ele só teme a Deus. No final, ele vai ver a derrota dos adversários. Tem gente que leva para o lado pessoal. Dá licença. Tem gente que leva para o lado pessoal. Tem gente que tem adversários na vida, homens e mulheres aí em contendas, acontece, o Salmo está falando. E tem gente que não entende. Jesus deixou bem claro, lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, verso 12, ele vai dizer: bem-aventurados aqueles que perseguem vocês. Bem-aventurados vós sois, que sois perseguidos. Esse que está querendo dizer, são felizes quando são perseguidos por causa do meu nome. Vocês são felizes. Tem gente que acha que está passando por oposição, que existem adversários aí, e essa pessoa tem algo contra mim. Nunca teve. Ela até pode dizer para você que tem. Ela pode até dizer, porque ela não tem a menor noção do que ela está fazendo até. Ela está a serviço do sistema maligno deste mundo, contrário a Deus. Seja crente ou não, ela está abraçando o pecado. E o pecado tem oposição a você? Não, ele tem oposição a Cristo, oposição a Deus. E nesse sentido vai ter oposição a todos aqueles que são fiéis aos mandamentos, às ordenanças, que têm prazer na lei do Senhor. Não leva para o lado pessoal. Jesus fala assim: fique feliz, é por minha causa. Fique feliz. Eu tenho aprendido ao longo da caminhada, e eu espero que os irmãos também consigam aprender, à luz da Escritura, que momentos de oposição são momentos, na vida do justo, de se alegrar, de confiar. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou sendo fiel ao Senhor. É duro, é difícil, você vai chorar também, mas você vai ter a alegria do Senhor, que a nossa força é. E é interessante que ele vai dizer assim: no final verá a derrota dos seus adversários. Cuidado, isso não é vingança pessoal. É deixar claro que a batalha pertence a Deus, a vingança pertence ao Senhor. É se alegrar no Senhor, que vai derrotar o verdadeiro inimigo, que é Satanás e o pecado, que já foi derrotado na cruz. Do ponto de vista da eternidade está consumado, mas do ponto de vista da história ainda não está. A história está se desenrolando, mas a vitória já é nossa em nome de Jesus, amém? Então nós vamos nos alegrar, não porque o ímpio se deu mal, a ideia não é essa, porque Deus é justo, Deus não se deixa escarnecer, e Deus não permite ser afrontado de variadas formas que os ímpios e até os crentes em momentos de deslize fazem. O crente, se ele é crente mesmo, Deus vai restaurá-lo, vai disciplinar, vai doer. Ele está em oposição, Deus vai disciplinar, mas Deus vai disciplinar para restaurar. Tu vai ver a derrota do adversário que tentou usar ele, e ele vai voltar, porque ele é teu irmão. E agora, é o ímpio mesmo?
Ou ele vai se converter mesmo, vai ter um encontro com Jesus, será chamado de irmão por você, ou ele vai ter um destino que é prometido na Escritura, lago de fogo e enxofre. E nós devemos não nos alegrar com o sofrimento, por causa de uma pena tão atroz e terrível como essa, mas devemos glorificar a Deus, que é santo, é puro e não permite ser escarnecido. Glorificar o Senhor na sua justiça, não é fazer festa, se deu mal, não é isso. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É lembrar assim, meu Deus, eu poderia estar no lugar dele, mas glórias a Deus que me resgatou, e é justo e santo e cumpre a sua palavra. Ele vai derrotar o adversário. O adversário não é teu coleguinha, teu amiguinho lá de fora. Paulo vai dizer lá em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Ele vai derrotar. Continue firme, por isso que o justo não é abalado, mesmo em meio à oposição. Perguntaram para mim, em um determinado momento, como que eu conseguia suportar tanta oposição, num determinado momento da minha vida. E eu falei assim, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que no fim ele vai se levantar. Sabe por que eu falei isso? Porque eu não tenho nada para falar, quem fala é a palavra que tem que permear o meu e o teu coração. Se eu fosse falar da minha cabeça, eu não sei nem porquê, eu ia começar a dar de doido aqui também, porque é difícil. Da nossa boca tem que sair a palavra do Senhor, para que a confiança nele seja real e plena. Último ponto, a vida do justo é expressa por generosidade e justiça, versos 9 e 10. O verso 9 diz assim, reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre. Olha que interessante, estou falando de um ser humano, dizendo assim, a justiça dele dura para sempre. Será que existe alguma coisa em nós que dure para sempre? A resposta é óbvia, não. Mas existe algo que foi aplicado a nós, que não pertence à nossa natureza, mas foi dado a nós, que é a salvação, o novo nascimento, a regeneração, a justificação. Isso foi dado a nós e dura para sempre. Por isso confie, nada poderá abalar a sua vida, porque você está firmado no Senhor. Então este que é firmado no Senhor reparte generosamente com os pobres. Essa justiça que é demonstrada em ações de amor e generosidade, apoiando mais uma vez a ação social, ajudando aquele que necessita. Isso é comprovação, isso não é uma tentativa de comprar justiça, de adquirir justiça. Isso é fruto, isso é evidência da justiça que você já recebeu. Ninguém vai ajudar pobre para ganhar alguma coisa. Isso é egoísmo, isso é mesquinharia. Não é isso. Nós somos chamados a ajudar os necessitados, porque fomos chamados a amar aquele que precisa, amar o semelhante, e fazer estas coisas, ou seja, obras, boas obras, obras de obediência a Deus, não são maneiras de se conquistar a salvação, mas são evidências de uma salvação e uma justificação já recebidas em Cristo. O justo, então, ele tem um fruto, uma característica, ele é generoso. E essa generosidade naturalmente é reflexo, consequência do que ele já recebeu. Os seguidores de Jesus são chamados a ser generosos, refletindo a justiça e a graça que receberam do Senhor. Não se esqueça, dentro de um plano maior, Deus não abandona os justos. A generosidade eterna dos justos, porque ela é eterna. Ela é eterna não porque você tem capacidades eternas, mas porque o Senhor, que é eterno, habita em você. Esta generosidade eterna dos justos é um reflexo contínuo do cuidado de Deus sobre o próximo e sobre você também. E o último versículo do Salmo diz assim, o ímpio, olha que interessante, ele fez 9 versos ali, de forma alfabética, acróstica, e ele vai falando características de quem serve a Deus. Aí no último versículo, aí eu fico pensando, isso é maneira de terminar uma música, né? A gente que trabalha com música, a gente, no nosso contexto atual, na nossa realidade do século 21, dificilmente a gente terminaria a música desse jeito, mas ele termina assim, o ímpio vê o justo,
e fica irado, range os dentes, inveja e raiva, e definha. Por que ele se comporta dessa forma? Porque, eu já falei, mas reforço, porque ele odeia Deus, e não odeia você. A gente não é tão importante assim, ao ponto de provocar a raiva do outro. Ele até pode dizer que não gosta de você, mas ele não gosta de Deus, que habita em você. Então o ímpio vê e fica irado, vê essa vida feliz, e vê esse sucesso espiritual, que também é expresso na vida material. Ele range os dentes, mas definha. Não precisa nem fazer nada, serve ao Senhor, só sirva ao Senhor, segue o teu caminho diante do Senhor. E o texto termina: o desejo dos ímpios se frustrará. Qual é o desejo do ímpio? É o desejo do diabo, é o desejo do pecado, é o desejo de impedir que a glória seja dada ao Senhor. Esse desejo será frustrado, foi frustrado na cruz. Para terminar, não vou aprofundar, já fizemos esse aprofundamento, mas vamos revisar o que a gente pode aprender aqui. Primeiro, devemos temer ao Senhor. O que você pode extrair de hoje? Esquecer tudo que eu falei, vê no vídeo. Mas se não der tempo de ver no vídeo, fica com essas 4 orientações para você. Devemos temer ao Senhor. E tudo que significa temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, que é o segredo da felicidade. Devemos influenciar as futuras gerações, seja com filhos biológicos ou filhos espirituais. O seu filho biológico tem que ser um filho espiritual. Não basta ser biológico. Tem que ser um filho espiritual. Evangelho na vida dele. Amém? Terceiro, nós devemos expressar generosidade. Mais uma vez, ação social. O justo tem um fruto de generosidade. O que está precisando? Eu dou. E o que precisa mais? Eu dou, não empresto. Não, estou te emprestando, depois você me dá. Não, toma, dou, depois Deus me dá. Generosidade. Fomos chamados para generosidade. A casa do Senhor tem tantas atividades e tantos trabalhos a serem desenvolvidos, e depende da nossa generosidade, não porque Deus precisa do nosso dinheiro, mas porque Deus deu esse privilégio para nós, de sermos nós instrumento de sustento na casa dele. Participe com generosidade. Quanto mais você der, seja no contexto da casa do Senhor, ou diretamente na vida de quem precisa, Deus vai te dar mais. E eu não estou fazendo aqui campanha de prosperidade nenhuma, não. Deus vai te dar mais porque você está sendo usado para ser generoso. Quanto mais nós damos, mais Deus dá, porque Deus quer continuar nos usando para darmos mais àqueles que precisam. Mas não negligencie. O que você tem que dar é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E último ponto, então, e aprendizado para a nossa vida hoje: devemos, está escrito errado, perdoe-me, devemos confiar em Deus. Amém? Confiar em Deus. E eu queria convidar o grupo de louvor para vir aqui. Nós vamos cantar uma canção que expressa o temor ao Senhor, a confiança no Senhor. E eu queria convidar você a vir aqui à frente, já, quando estivermos cantando. E eu vou estar orando por você que deseja renovar a sua confiança no Senhor. O que nós vimos aqui é que o Salmo 112 oferece uma importante visão da vida dos justos. Mostra claramente que Deus não nos abandona, Deus não nos deixa desamparados. Que possamos então ser luz no meio das trevas, influenciando as pessoas que precisam com o Evangelho, com ações de boas ações, e apoiando aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho para ajudar. Que a gente não se permita ser abalado. Que esse salmo inspire cada um de nós a viver uma vida de piedade, de dedicação ao Senhor, de adoração ao Senhor. Que a gente possa refletir aquilo que Jesus demonstrou na cruz do Calvário. Que você receba hoje a riqueza da salvação. Se você talvez não conheça Jesus Cristo e queira hoje dizer assim: eu quero ser rico, quero dizer uma coisa para você: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levanta e anda. Levanta do seu pecado, levanta da sua vida de escravidão e anda em nome de Jesus. Anda em novidade de vida, anda em direção ao Calvário e em direção à glória do Senhor.
Nunca se esqueça, meu irmão, que em qualquer circunstância e desafio da vida, Deus não abandona os justos. Somos filhos dele. Ele está no seu lado aí, ó, do seu lado. Eu não estou vendo, não precisa ver, creia, Ele está do seu lado, sustentando e guiando. Eu só consigo ver as lutas, as dificuldades, as adversidades, as ondas bravas do mar, da tempestade, os trovões. Eu sei que você está vendo tudo isso. Não olhe para isso, olhe para Cristo, que está no controle da minha e da sua vida. Não se permita ser abalado, porque há uma promessa, creia, o justo jamais será abalado. Ele está te sustentando e te guiando nessa manhã. E que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar. E eu convido você para terminar esse culto, fazer a sua dedicação ao Senhor aqui. Senhor, eu quero renovar a minha esperança no Senhor, a minha confiança no Senhor. O culto todo nós tivemos palavras nessa direção. Não sei se o irmão percebeu. Canções, textos bíblicos. Será por quê? Porque Deus quer renovar a sua confiança nele. Talvez você não esteja ainda passando uma luta, está num momento de paz, de tranquilidade, glória a Deus. Deus ainda assim quer que você renove a sua confiança. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Deus está nos alertando. O segredo da felicidade é temer ao Senhor. Renove a sua fé, avive a sua fé no Senhor nessa manhã.